A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Eu sou o pastor Dorival Cardoso e quero neste momento compartilhar com vocês uma palavra da parte divina para o seu coração. O texto bíblico que vou ler se encontra em 2 Samuel, no capítulo 16, versículos 5 e 6. Segundo a tradução de João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, o versículo 5. E chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo ia amaldiçoando. Versículo 6. E apedrejava com pedras a Davi e a todos os seus servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. O título desta mensagem é Pedradas, o agente motivador da vitória. O propósito específico da mensagem é motivacional. É para te motivar. Davi, em sua trajetória de vida, enfrentou momentos difíceis. E vou enumerar, segundo a luz da Bíblia, os momentos difíceis em que Davi passou. Em 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 11, ele era desprezado por seus irmãos. O seu próprio pai, Jessé, não achou que seria Davi, seu filho menor da casa, o futuro rei de Israel. Mas Deus o havia escolhido para ser o futuro rei de Israel e reinar no lugar de Saul, mesmo não pertencente à linhagem de Saul. Para Jessé, pai de Davi, seria o seu primogênito, Eliabe, ou segundo filho, Abinadab, ou terceiro filho, Samar. Mas Deus escolheu Davi, mesmo sendo desprezado por seus irmãos. Em 1 Samuel, no capítulo 17, do versículo 41 ao 45, Golias, o gigante de Gate, quando ele viu Davi, ele insultou Davi com palavras. Mas Deus honrou Davi, dando vitória contra aquele gigante de Gate que afrontava todo o exército de Israel. Em 1 Samuel, no capítulo 25, versículos 10 e 11, Nabal, que era esposo de Abigail, também se recusou a ajudar Davi. Em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 16, Mical, esposa de Davi, o desprezou quando viu Davi levando a arca e Davi estava alegre, dançando. Então Mical, quando viu aquela situação, ela desprezou Davi. Em 1 Samuel, no capítulo 19, versículos 9 e 10, Saul o perseguia, intentando matá-lo. Ou seja, Saul, por pura inveja, perseguia Davi, tentando matá-lo. Em 2 Samuel, no capítulo 15, do versículo 1 ao 18, o seu filho Absalão o traiu, querendo usurpar o trono do pai. Agora, no texto que li, o texto principal e introdutório, Davi foi afrontado por Simei, que lhe xingava e lhe atirava pedras. Absalão, filho de Davi, juntou um exército e queria tomar o seu reino. E Davi saiu de Jerusalém e foi para o deserto e chegou a um lugar chamado Baurim, aonde Simei xingava Davi, amaldiçoava Davi e lhe atirava pedras. Abissai, filho de Zeruia, que era meia-irmã de Davi, e Abissai também era irmão de Joabe, e ambos eram sobrinhos de Davi e soldados de Davi, eles se propuseram a matar Simei, mas Davi não deixou. Lá em 1 Samuel, no capítulo 16,
nos versículos 9 e versículos 10. Davi não se importou com as palavras de maldição e as pedradas que Simei atirava sobre eles. Davi tinha a convicção que ele tinha proteção de Deus. Davi era um homem ungido por Deus. Em Salmos, capítulo 105, versículo 5, a parte A, está escrito: não toqueis nos meus ungidos. E Davi era um homem ungido por Deus, um homem segundo o coração de Deus. Por isso Davi não se importava com as pedras que Simei atirava sobre eles e nem as palavras de maldição. No versículo 12, Davi ora humildemente para que Deus pudesse transformar a maldição em bênção. Irmãos, no lugar da vergonha, Deus nos dará dupla honra. Isaías capítulo 61, versículo 7, a parte A, está escrito: em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, segundo a tradução Almeida corrigida e fiel. Davi não parou sua caminhada por causa das pedras que Simei atirava contra eles. Ele se desviava das pedras e seguia o seu caminho. Lá no versículo 13, o inimigo muitas vezes envia alguém para nos atirar pedras com o intuito de pararmos nossa caminhada, para nos distrair de nossos propósitos e de nossos objetivos. O diabo sabe que não pode te impedir, mas ele tenta te atrasar em rumo à tua vitória. Mas, porém, as pedras que lhe atiram te impulsionam em direção a vitórias. Elas são um agente motivador de nossas vitórias. Elas nos ajudam a crescer. Jesus nos livra das pedradas. Em João capítulo 8, do versículo 1 ao 11, uma mulher pega no ato de adultério e alguns mestres da lei e fariseus levaram essa mulher diante de Jesus com o intuito de apedrejá-la, mas o propósito do coração deles era pegar Jesus. Se Jesus diz: apedreja a mulher, sendo tu judeu, está pedindo que condene a mulher sem antes passar pelos romanos? Se Jesus diz: não apedreje a mulher, sendo tu um judeu, está indo contra a lei de Moisés? Então Jesus, conhecendo o intento do coração deles, disse: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E Jesus livrou aquela mulher pega no ato de adultério das pedradas, dando a ela uma oportunidade de seguir e não pecar mais. Meu querido ouvinte da palavra de Deus, todos que se levantaram contra Davi, em exceção a Simei, que se arrependeu de ter lhe atirado pedras, sofreram as consequências por se levantarem contra um ungido de Deus. Em 1 Samuel capítulo 17, do versículo 45 ao 51, Golias foi vencido e morto diante de seu exército e diante do seu povo por uma pedrinha tirada do ribeiro que Davi atirou. E creio eu que Deus direcionou a pedra e derrubou o gigante. Em 1 Samuel capítulo 25, versículos 38 e 39, Nabal morreu subitamente e Davi ainda tomou sua esposa Abigail como mulher. Em 2 Samuel capítulo 6, versículo 23, Mical ficou estéril até o dia de sua morte. Em 1 Samuel capítulo 31, versículos 4 e 5, Saul suicidou-se. Em 2 Samuel capítulo 18, versículo 9, Absalão, filho de Davi, morreu pendurado em uma árvore pelos cabelos dele, que eram longos. Em 2 Samuel capítulo 19, do versículo 18 ao 23, Simei se humilhou e se arrependeu, por isso ele foi poupado. Irmãos, não se vingue daqueles que lhe atiram pedras, se desvie delas e deixe Deus agir em sua defesa. Quem cresce recebe pedradas. A árvore ainda pequena, ninguém atira pedras. Quem frutifica recebe pedradas.
Quando a árvore cresce e frutifica, ela recebe pedradas. Quem se destaca recebe pedradas. Uma árvore frutífera e cheia de frutos se destaca. Todos que passam e vê uma árvore frutífera, ela chama a atenção e as pessoas atiram pedras. Em Gênesis capítulo 28, versículos 18 e 11, ou 11 e 18, Jacó levantou-se pela manhã bem cedo, antes do raiar do sol, e apanhou a pedra que ele havia colocado como travesseiro, derramou óleo sobre ela e a ungiu. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã e chegou em Betel, ou uma cidade chamada Luz. Ele dormiu e ele sonhou. A palavra Betel significa casa de Deus. Então Jacó chegou na casa de Deus, numa cidade chamada Luz, que logo após passou a se chamar Betel, casa de Deus. Ali ele dormiu, ele sonhou com uma escada que subia aos céus, anjos subiam e desciam. Jacó sonhou, colocou sua cabeça sobre o travesseiro, que era uma pedra, e ele descansou. Meu querido ouvinte da palavra do Senhor, use as pedras que lhe atiram como apoio para a cabeça e descanse em Deus. Use as pedras e erga um altar para Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 54 e 55, Estevão recebia as pedradas, ele viu os céus abertos, ele estava cheio do Espírito Santo, ele viu Jesus em pé à direita de Deus para receber o seu Espírito. Eu acredito que naquele momento em que Estevão recebia as pedradas, ele não estava sentindo em seu corpo físico as pedradas, porque ele via os céus abertos e Jesus de pé à direita do Pai para receber o seu Espírito. As pedradas não estavam surtindo efeito na vida de Estevão naquele momento. No versículo 56 de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, ele diz que vê os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Meu querido ouvinte da palavra do Senhor, pedradas ferem o corpo, mas não destroem os sonhos. Pedradas machucam a carne, mas não mata a alma. Pedradas trazem escoriações na pele, mas não mata a fé. Pedradas nos motiva a continuarmos nossa caminhada em rumo à nossa vitória. Em Êxodo capítulo 17, versículo 12, quando Moisés no outeiro do monte, as suas mãos erguidas se cansaram, Arão e Hur colocaram uma pedra debaixo dele. Enquanto Josué prevalecia no vale, estava prevalecendo na batalha contra os amalequitas, Arão e Hur mantiveram as mãos de Moisés erguidas e o sentaram ele sobre uma pedra. Com as pedras que lhe atiram, use-as como descanso. Enquanto isso, Deus está no vale guerreando suas guerras, pelejando suas batalhas. Existem 3 motivos básicos porque as pessoas nos lançam pedras. Primeiro, inveja. Segundo, ciúme. Terceiro, vingança. Pessoas que não suportam o seu sucesso. Pedras não destroem a igreja de Cristo. Pedras não destroem os servos de Deus. Jesus é a pedra de esquina. Jesus é a pedra angular. Essas pedras que lhe atiram servirão como degraus para o teu crescimento. Servirão como degraus para a sua exaltação. Servirão como degraus para a tua elevação. Esses que lhe atiram pedras irão reconhecer que contribuíram, mesmo sem saber, para a tua vitória. As pedradas é o agente motivador de nossa vitória. Conclusão desta mensagem: diante das pedradas que recebemos na trajetória da vida, não devemos parar, não devemos esmurecer. Que nós possamos entender que não é o fim. Talvez os que atiram as pedras até pensem assim, que chegou o seu fim, que você foi destruído.
mas as pedradas nos despertou para continuarmos nossa caminhada em direção à vitória. Elas foram o agente que nos motivou a continuarmos nossa caminhada e eles nos ajudaram a tomar posse de nossa vitória. Davi não parou sua caminhada por causa das pedradas de Simei. Davi não desceu da sua cavalgadura por causa das pedradas de Simei. Ele continuou a sua trajetória, ele continuou no seu objetivo, ele continuou na sua caminhada, e nós também não vamos parar, porque essas pedradas têm nos motivado a continuarmos nossa caminhada em rumo à vitória. Fiquem com Deus e que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Meu coração, pedradas, quanto mais pedras jogavam, um grande monte se formava, dificultando ainda mais o meu viver. Sozinha, solidão era insistente e eu não entendia por que isso aconteceu. Fez este monte, quero que você entenda, fique mais perto de Deus. Foi pra ficar perto de Deus que pedradas recebi. Grande foi minha surpresa quando olhei-me no espelho, marcas nenhuma vi. Ao chegar perto de Deus, somente me ajudou. Hoje serve para outros chegarem perto de Deus. Por isso, modelei nele a escada, facilitando a subida para melhor chegar a Deus. Sozinha, solidão era insistente e eu não entendia por que isso aconteceu. Resposta, logo o Senhor me deu. As pedras que fez este monte, quero que você entenda, fique mais perto de Deus. Foi pra ficar perto de Deus